devemos considerar ao escolher a ração ideal para nosso pet? Vamos lá. Importante saber que as melhores rações, as rações super premium, elas não têm nem cor e nem formato diferenciado. Isso é uma coisa super legal da gente jogar aqui. Como é que é? É. As melhores rações. As rações super premium. Super premium. De qualquer marca. Tá. Se você abrir a ração, pega uma marca qualquer e abre a ração de combate, que é a ração mais baratinha, uma mediana e a mais cara daquela marca. Tem prêmio e tem a super prêmio. Super prêmio. Pega uma super prêmio. Tá. Ela tem um formato só, né? Geralmente é um pellet. É o redondinho, pellet normal. E tem uma cor só, que geralmente é a cor do maior ingrediente daquela ração. Farelo de soja, alguma coisa, né? Então ela é marronzinha, mais clarinho, menos clarinho. Uma ração boa, ela não pode ter nem cores diferentes, que nem essa jujubinha aqui, né? Não pode ter cores, e nem formato de estrelinha, de patinha. Entendi. Né? Por quê? Esses formatos e as cores é pra gente, o ser humano, falar assim, que bonitinho, e a gente comprar. Aí o que vai acontecer? Formatos diferentes, aumenta o custo, né, dessa ração, aumenta umectantes, que são ingredientes que não precisam entrar no seu bichinho, porque senão não dá o formato, né? E as cores é a anilina, que vai aumentar o trabalho renal e hepático. E também alérgico. Exatamente, também os alérgicos. Então, não precisa comprar isso. Isso vem nas rações mais em conta, né? Eles acabam tendo que gastar um pouquinho mais com o formato e com a cor para mascarar a falta de nutrientes. O valor biológico dos nutrientes. Olha que interessante. Vai fundo isso. Uma ração de baixa qualidade, com certeza ela vai ter farinha de sangue, que é um nutriente ótimo, né? Muito usado na indústria de ração. Tem uma proteína altíssima de valor biológico horrível. Entendi. Entendeu? Então, conclusão. Você vai usar, vai estar lá aparecendo na ração. Quanto tem de proteína? Tem lá os 30% que eu quero. Mas quanto fica pro seu animal? Nada. Praticamente nada. Então, quando que a gente dosa uma ração, se você dá a quantidade que pede para dar na sacaria, pelo peso do seu animal, e o volume fecal é pequeno, isso significa que tudo que entrou, muito do que entrou, foi absorvido, foi aproveitado, tinha valor biológico bom. Agora, se o bolo fecal, como na maioria das rações ruins, é muito grande, não está absorvendo só tanto. Saiu, só entrou, passou por lá, fez todo o organismo trabalhar, né? Mas não absorveu. Não absorveu nada. Eu nunca soube. Tem super prêmio? Tem as super prêmios. Rios, Royal Canin, essas são a Premier. E tem outras mais modernas aí que eu não tô me atendo. E essas proteínas não tão nutritivas acabam lesando mais o rim, por exemplo. Você vai gastar um órgão seu pra nada. Só vai transformar em fezes, vai fazer o órgão trabalhar, não vai absorver nada. Entendi. Então não resolve. Perfeito. Então escolher uma ração sempre, de preferência super premium. Mas aí eu gasto muito. Mas o seu animal come menos. Então você tem que fazer essa conta. Não adianta nada você dar uma ração super barata e ele jogar 90% dela fora em forma de fezes. Que vai te dar mais trabalho até para limpar. Existem de qualidade mesmo? Porque hoje tem uma moda de comidinha congelada e não sei o quê. Vamos lá. Eu sou a favor da comida caseira balanceada. Que é complicado. Que aí tem que ter Você tem que ter tempo. Não, e tem que ter conhecimento. Um nutricionista que diga exatamente para cada um. Hoje peso. tem, se você for na internet, eu não sei se eu posso falar nome de algumas coisas. Pode, claro que pode. Por exemplo, a não ser que você não queira falar. Eu falo de boa porque eu gosto. Nunca tive contato pessoal com a pessoa desse site, mas eu gosto, como eu sei um pouquinho de nutrição, cada eu gosto de como ela conduz, né? O cachorro verde. Cachorro verde. @cachorro verde. E tem também rações para felinos, que a gente não olha para falar, o meu é gato. Mas tem também para felino. Ela te dá o beabá de uma forma bem gostosa de como você fazer uma comida caseira balanceada. Que era o que os
Os cães de caça do meu pai comiam lá atrás, sem balanceamento, e eram extremamente fortes, extremamente saudáveis, davam crias maravilhosas. Eu falo, Bia, que a ração comercial, para mim, ela não foi criada para o bem-estar do cão. Ela foi criada para comodidade humana. Comodidade humana. Uhum. Porque aí você tendo comodidade, você tem mais cães e compra mais ração. É uma... Entendi, entendi. Então, para mim, lógico, qualquer cachorro prefere uma comida feita em casa, arroz, carne, do que comer um troço seco, né? Outra coisa importante, por que eles comem ração? Porque a tecnologia envolvendo flavorizantes e palatabilizantes hoje, ela é tão violenta que se você moer pedra e pôr esses tecnológicos aí de flavorizantes, eles comem. O cheirinho. Eles comem. O palatável. Então a ração, na verdade, ela tá ali, ela pode ser qualquer coisa. Se eles colocarem esses palatabilizantes super modernos, ultra tecnológicos, come tudo. Perfeito. Agora, prazer de comer, com certeza o animal vai ter mais prazer comendo a comida caseira balanceada. Porque balanceado, né? Porque tinha uma época que eu fazia, assim, purezinho de batata baroa com franguinho desfiado, Aí começava a aumentar a glicose, começava não sei o quê. Né? O legal é fazer ela balanceada. Se puder procurar um profissional, melhor ainda. Mas se quiser ter uma noção boa, esse site Cachorro Verde, eu aprovo. E sei que lá você vai conseguir fazer sua raçãozinha balanceada de uma forma bem legal. Alimentação, né? Bacana isso. Não deixa de ser uma ração, né? A ração claro, é comida. É comida. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?